Fala, povo de Deus, segundo dia da nossa série Jesus Cristo, a nossa única esperança. 1 Timóteo capítulo 2, hoje nós vamos aprender aqui algumas coisas muito valiosas, amém? Sem mais delongas, Paulo começa escrevendo para Timóteo, seu filho na fé. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isto é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, calma, a gente já deveria ter parado aqui antes. Versículo 1. Paulo está recomendando que faça súplica, oração, intercessão e ação de graça por todos os homens. Depois ele vai falar que façam pelos reis e governantes que exercem autoridade para que tenhamos uma vida tranquila. Então, primeiro ponto é que nós precisamos ser intercessores. Nós precisamos ser pessoas que oram por outras, tá bem? Nós precisamos suplicar a Deus, nós precisamos orar a Deus, nós precisamos interceder a Deus, nós precisamos chegar a Deus com ações de graça por todas as pessoas, tá bom? E aí a pergunta que fica é, você ora pelas outras pessoas ou na sua oração só tem tido tempo e espaço para orar por você mesmo? É claro que você precisa orar por você mesmo, mas a Bíblia também nos ensina a orar pelos outros, principalmente por salvação da alma. Amém? Nós precisamos orar mais por isso, gente, sabe? Nós precisamos orar mais para que almas sejam salvas. Procura depois um testemunho na internet. Agora eu não vou saber o nome desse cidadão abençoado, mas é um rapaz, é um homem de Deus, eu acho que ele já está com Cristo, mas que ele construiu a maior igreja da Coreia do Sul. E a igreja, assim, era imensa mesmo, imensa. Ele tinha milhares de líderes, só de líderes, de pastores, eles tinham milhares. E esses líderes, esses pastores, tinham outras pessoas abaixo deles e tudo mais. E uma das coisas que eles faziam ali muito, que destacava o ministério dele, fez crescer muito, é que às vezes a mesma pessoa, a mesma liderança, o mesmo grupo de liderança, orava 2, 3, 4, 5, 6 meses pela conversão de uma casa, pela conversão de uma família, pela conversão de pessoas que trabalhavam no mesmo lugar. E adivinha o que acontecia dali 6 meses, dali 5 meses? Aquela casa se convertia, aquela família se convertia, aquele local de trabalho todo se convertia ao Senhor, né? E ele é um grande exemplo disso que eu tô falando. Tem o testemunho dele aqui na internet, é muito fácil procurar ele, achar ele, é só colocar a maior igreja da Coreia do Sul, certamente já vai aparecer ele. E ele fala sobre isso, né? Então, nós precisamos entender que a nossa oração tem poder. E quando a nossa oração junta com o plano de Deus, que nós até lemos aqui no versículo 4, que Deus deseja salvar a todos, essa oração certamente vai ser respondida. Então, se Deus me ensina a orar por todos, e se Deus quer salvar a todos, quando eu oro para que haja salvação de alguém, certamente Deus se agrada disso e nos responde na terra. Tá? Então nós precisamos orar para que pessoas sejam salvas. Mas aí no versículo 2, Paulo também fala, orem pelos reis, para aqueles que exercem autoridade, para que vocês tenham uma vida tranquila, pacífica, com toda piedade e dignidade. Então nós também precisamos orar pelo nosso governo, né? No Brasil, por exemplo, muita gente, principalmente do meio cristão, não compactua com o governo atual que está ali. Mas aí fala mal, critica, xinga, esculacha, posta nos stories a roubalheira toda, e isso, e aquilo e outro. Mas a pergunta é, ora pelo presidente? Ora pelos senadores que estão ali, pelos ministros que estão ali? Ora pela liderança política que está no nosso país? Ou só fala mal? Né? A Bíblia nos ensina não a falar mal, a Bíblia nos ensina a orar por essas pessoas. Para quê? Para que Deus toque elas, para que Deus faça um milagre, para que Deus abençoe o povo através daquelas pessoas. Amém? Então que a gente fale menos mal dos nossos líderes e ore mais por eles. Não é que a gente vai fechar os olhos, não é que a gente vai concordar ou compactuar com o que eles fazem de errado, não. Mas ao invés de ser só mais um que critica, nós vamos ser um que vai fazer a diferença.
e orar pelo bem da nossa nação. Amém? E isso se aplica a você, independente de onde você mora no planeta Terra. Aí fala que isso, porque então orar pelos outros, versículo 3, é bom e agradável perante o nosso Deus, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, qual é o desejo de Deus? Que todos sejam salvos. Que todos sejam salvos. Esse é o desejo do coração de Deus, é que todos os seres humanos sejam salvos, tá bom? Tem gente que não acredita nisso, mas está falando aqui que Deus deseja que todos sejam salvos. Aí entra num assunto, por exemplo, de predestinação. Ah, Deus predestinou uns ao céu e outros ao inferno. Como Deus predestinou alguém ao inferno, mas ao mesmo tempo Deus quer salvá-lo? Faz algum sentido isso? É claro que não. Faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Como é que alguém olhou pro fulaninho e falou, fulaninho vai pro inferno, mas o meu desejo é salvá-lo? Não, isso não existe, tá? Isso não cabe. Então, para quem fala aí que Deus predestinou pessoas ao mal, a resposta para você está aqui. Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ou seja, Deus não predestinou ninguém a coisas ruins, a coisas más, ao inferno, tá? Isso é consequência de negar a Cristo, de não aceitar a Jesus, de não reconhecer a verdade e de não se render a Deus. Amém? Mas a vontade de Deus é que todos os seres humanos sejam salvos. E como que isso acontece? Versículo 5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Este foi testemunho dado em seu próprio tempo. Então, há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Jesus Cristo. Entendeu? Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. O Pai estava nos céus, o ser humano estava na terra e Jesus estava onde? Na cruz do Calvário. Não estava tocando o céu, também não tocava a terra. Estava entre o céu e a terra, porque ele é o mediador. Ele é a ponte entre a terra e o céu. Ele é o único que nos leva até lá. Jesus Cristo declarou, eu sou a verdade, eu sou o caminho e eu sou a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então quem nos leva ao Pai? Jesus e somente Jesus. Quem é o único mediador entre Deus e os homens? Jesus e somente Jesus. Entendeu? Não tem outro mediador. Não tem outra que leva as suas orações até Ele. Não tem outro que leva as suas orações até Ele, senão Jesus. Não tem outro que intercede por você. Não tem outra que intercede por você. É somente Jesus. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, e esse é Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Efésios, capítulo 3, versículo 11, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus. Cristo Jesus nosso Senhor, Efésios 3,12, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus. Por intermédio de quem nós temos livre acesso a Deus? Por intermédio de Jesus. João 14,6, Jesus declara que ele é o único caminho, que ninguém vai ao Pai senão por ele. Efésios 3,12 declara que é por intermédio só de Jesus que nós temos livre acesso a Deus. 1 Timóteo 2,5 diz que só há um mediador entre Deus e os homens. Então a Bíblia, a Sagrada Escritura, está dizendo que o único, only one, único, que pode levar o homem até Deus é Jesus Cristo de Nazaré. Não tem mais ninguém, tá bom? Não tem como ser mais claro que isso. Não tem como ser mais específico que isso. O único que liga você a Deus é Jesus, tá? É o único. Não tem outro, não tem outra, não tem, tá? Não tem. A Bíblia está sendo muito clara que é Jesus, o qual se entregou a si como resgate por todos. Então, Jesus foi morto, como muitos dizem? Não, Jesus se entregou à morte. Ele o fez porque ele o ama.
Ele o fez porque ele te deseja. Ele fez porque ele quer te salvar. Ele fez porque no versículo 4 diz que o desejo de Deus, e Cristo é o próprio Deus, o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Então, ele se entregou para que você possa ser salvo. Ele se entregou para que ele fosse o caminho entre você e Deus, a ponte entre você e Deus. É como se a gente estivesse em uma montanha, Deus em outra, e existisse um abismo no meio dessas duas montanhas, e só existe uma ponte, só um caminho, só um que liga, e esse é Jesus, tá? Ele se entregou como resgate por todos. Agora, todos vão ser salvos? Não, somente aqueles que creem. Mas ele fez para todos. Aí é outro debate. Jesus morreu por todos ou só pelos eleitos? Só pelos que vão ser salvos? Tá aqui, ele se entregou por todos. Por todos. Ele fez por todo mundo. E Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele fez a todos. Agora tem gente que rejeita. Tá? Então a vida com Deus é assim, você pode aceitar, você pode rejeitar. Você pode dizer sim, você pode dizer não. Você pode dizer quero, você pode dizer não quero. Você pode trilhar o caminho de Jesus, você pode trilhar outro. A decisão é sua. Mas a única forma de adentrar o céu, vida eterna, perdão dos pecados, vida com Deus, é através de Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus Altíssimo, o próprio Deus encarnado na terra, que se entregou por amor a mim e a você, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, assentou à direita do Pai, hoje reina, vive para todo sempre, em breve vai rasgar o céu, vai descer com todo o seu poder, anjo, glória, sobre as nuvens, bradando o nosso nome, mandando o arcanjo tocar a trombeta, e o negócio vai ficar maluco, e ele vai vir nos buscar. Amém? Mas é isso. 1 Timóteo capítulo 2 está nos ensinando que nós devemos orar, principalmente pela salvação das pessoas. Por quê? Porque esse é o desejo de Deus. Mas como é que a pessoa é salva? Através de Jesus, o único mediador entre a terra e o céu. Amém? Só há um Deus, só há um mediador. Porque a pergunta é: quem, meu querido irmão, é capaz de te levar até Deus, senão o próprio Deus? Quem é capaz de te levar até o Senhor, senão o próprio Senhor? Quem é o ser humano que pode dizer, eu consigo te levar até Deus? Que arrogância seria essa? Somente o próprio Deus para nos levar até Ele. Então, somente Cristo para nos levar até o Senhor. Amém? Já estou falando há 12 minutos. Esse é 1 Timóteo capítulo 2. O mais importante está aqui. Não tem como ser mais claro que isso. Acredito que Deus falou com você. Que o Senhor te abençoe e eu te espero aqui amanhã no capítulo 3.